Paz e bem, desejo a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você e sua família também. Prezados amigos, conhecidos, sou o catequista Aquino, gerenciador do site larcatólico.webnode.com.br, bem como desse simples canal José de Aquino Catequista, ao qual você está assistindo e convido para que assista do início até o final. Venho vos convidar através dele para que continuemos refletindo sobre o tema quantos dias por mês você é católico. Iremos fazer a segunda parte. Caso queiram, iremos fazer a terceira e, dependendo de como surgir questionamentos, iremos prosseguir. Mas comecemos. Antes de começar, eu sempre vou vos pedir humildemente para que vocês se inscrevam, curtam e procurem compartilhar o máximo possível esse simples canal. E assim estaremos juntos, ajudando a nossa Mãe Igreja na sua missão evangelizadora, bem como vivenciando essa missão que nos foi dada através do compromisso e dos frutos do sacramento do batismo e da confirmação. Comecemos. Como já foi dito na primeira parte, uma das características que indicam um católico autêntico, digno de tal nome, é a obediência à palavra de Deus, à doutrina, exortações e normas morais da Igreja que Cristo instituiu. E a Igreja nos ensina esses ensinamentos, a palavra de Deus, as suas normas, doutrina, através da catequese, através de cursos bíblicos, através das homilias dos padres, através de livros de formação doutrinária e de espiritualidade católica, mas especialmente e seguramente através dos catecismos, dos concílios e demais documentos oficiais. Como vemos, há muitos meios através do qual a Igreja nos ensina a santa palavra de Deus. Vejamos então a necessidade da nossa obediência à Igreja, caso queiramos ser ou nos consideremos como os cristãos. Aqueles que procuram vivenciar tudo o que Jesus pediu e ensinou. Pois bem, citemos primeiramente 2 catecismos simples e depois vamos citar textos da Bíblia que vêm confirmar o que vai ser dito, o que vamos aprender. E vamos começar com os 2 simples catecismos que iniciamos na primeira parte. Nesse catecismo, segundo catecismo da doutrina cristã, editado pela editora Vozes, nós lemos as seguintes exortações. É necessário aprender a doutrina cristã e comete falta grave aqueles que por negligência, por má vontade, por que não dizer preguiça, não a quiserem aprender. Para pertencer à Igreja Católica é necessário professar, isto é, conhecer e praticar a doutrina e a lei de Jesus Cristo, prestar obediência ao Papa e aos demais legítimos pastores. Isso está na página 12 e página 30. Nesse breve compêndio da fé católica, Sou Católico, Viva Minha Fé, publicado pela CNBB, nós lemos as seguintes verdades e exortações. A Igreja, assistida pelo Espírito Santo, nos ensina de modo seguro a vivência de nossa fé. A Igreja não é apenas nossa mãe, mas também nossa mestra, pois nos ensina a palavra de Deus e o caminho de Cristo. O católico, que se diga, o católico autêntico,
acolhe com responsabilidade, com fidelidade, os ensinamentos e normas morais ensinados pela Igreja. E vemos aqui uma frase que eu achei muito importante. É a última frase do 2º capítulo deste livro, desse breve catecismo. Ser católico é crer com a Igreja e como a Igreja. Ou seja, crer como a Igreja crê e ensina. E isso é de suma importância, porque, como já foi dito, muitos que se dizem católicos não querem acreditar, assinar embaixo em tudo que a Igreja ensina. E é por isso que nós devemos estudar bem a Palavra de Deus, o Catecismo, para ver se alguém está desviando, ensinando de uma maneira errônea o que a nossa Igreja ensina. Pois bem, por que devemos ser fiel à Igreja? Porque é o próprio Cristo que nos pede. E sendo assim, obedecer à Igreja é o mesmo que obedecer a Jesus Cristo. E quando se fala obedecer à Igreja, é claro que estamos falando da Igreja que Jesus instituiu. Todos os cristãos que conhecem e aceitam, amam e aceitam a verdade contida na Palavra de Deus, sabem que Jesus Cristo fundou uma igreja. E a Igreja de Cristo, ela existe visivelmente e ininterruptamente desde o início, desde o primeiro século da era cristã, existe hoje, existirá até o fim do mundo. Então vamos ver aqui na Palavra de Deus as dicas, as características da Igreja de Cristo. Você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19. Mateus 16, versículo 18 a 19. A Igreja de Jesus Cristo é aquela que foi fundada pelo próprio Cristo e sob Pedro e os sucessores de Pedro. Depois que Pedro revelou a natureza de Cristo, que Cristo é o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus o elogiou e falou: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja e não as minhas, singular. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus prometeu que não ia deixar a sua igreja ensinar heresias, errar doutrinariamente. E prometeu assistir a sua igreja todos os dias, desde aquele dia, desde o primeiro século, até hoje, até o fim do mundo. E essa assistência de Jesus à sua igreja até o fim do mundo nos leva a entender que a missão que Jesus deu a Pedro de governar, dirigir a igreja, também deve existir enquanto durar a igreja, ou seja, até o fim do mundo. Diante de uma verdade tão clara como essa, há quem objete que Jesus em Mateus 16 não está se referindo a São Pedro, mas a declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ora, todo o contexto de Mateus 16 versa em direção referente à pessoa de Pedro. É diretamente a Pedro que Jesus diz: tu és Simão, filho de Bajonas, eu te digo, tu és Pedro,
tu és, tu. Tu, como o próprio nome do pronome indica, é dirigido a uma pessoa e não a uma confissão, a uma declaração. Ademais, para se negar que Jesus está se referindo aqui a Pedro, tem que se blasfemar contra o próprio Cristo. Porque em João, capítulo 1, versículo 42, nós vemos que Jesus prometeu mudar o nome de Simão para Pedro. Ou Jesus está se referindo a Pedro, ou então vamos ter que blasfemar, dizer que Jesus foi infiel à sua promessa, e isso é impossível. Então, Jesus está se referindo a Pedro. E a promessa que ele fez aqui, ele a realizou assim que ressuscitou, colocando Pedro como chefe visível da sua igreja. João, capítulo 21, versículo 15 a 17. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros. Ou seja, apacentar, pastorear, governar, dirigir todo o seu rebanho, toda a sua igreja. E essa missão tem que durar até o fim do mundo, porque ele prometeu a assistência à sua igreja até o fim do mundo. Então a missão que Jesus deu a Pedro tem que continuar em seus sucessores. Se o próprio Judas foi necessário se arranjar um sucessor para o próprio Judas, por que então os demais apóstolos não haveriam de ter sucessores como de fato tem? Pois bem, olha, quem quiser um maior esclarecimento sobre qual a única e verdadeira igreja que Jesus fundou, eu convido vocês para ir lá no meu site larcatólico.webnode.com.br e abra a seção Protestantismo. O protestantismo ou alguma igreja protestante é a Igreja de Cristo? Abra também a seção Igreja Católica. E lá vocês vão ver, vão ter a oportunidade de estudar vários estudos profundos, provando biblicamente, historicamente, que a única igreja que Jesus fundou é a Igreja Católica Apostólica. Para não fugir do tema, que é a necessidade da obediência à igreja, eu vos peço para ir lá no site. E lá vocês vão ter todos os questionamentos, críticas, para se negar essa verdade, sendo respondidas profundamente pelos maiores doutores da igreja. Não por mim, mas pelos maiores doutores da igreja. Voltemos ao assunto. Pois bem, ao fundar a sua igreja, Jesus pediu obediência mesmo. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 18, versículo 17, e lá você vai ver bem claro: aquele que não ouvir, ou seja, obedecer à igreja, seja considerado como um pagão. É sério, gente. Lucas 10, versículo 16. Anote. Se você não dá tempo você ir lá para conferir, mas anote, depois você confere. Lucas 10, 16. O próprio Jesus Cristo, dirigindo-se aos apóstolos, os primeiros ministros da sua igreja, disse bem claro: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, bem como rejeita o Pai que me enviou. Jesus exige obediência à sua igreja sob pena de, caso contrário, caso não procuremos ouvir e obedecer à sua igreja, nós estaremos rejeitando o próprio Cristo e o Pai que o enviou.
Hebreus 13, versículos 7 e 17. Lá está escrito: sede submisso e obedecei aos vossos guias, aos que vos guia. Tem traduções que tem aos vossos pastores, aos vossos líderes espirituais. Mas quem são estes guias, legítimos pastores da Igreja de Cristo? A Bíblia também nos responde. Não são os meros fiéis, são os ministros de Cristo, segundo Romanos 15,16. O próprio apóstolo Paulo deixa bem claro que ele não é um mero fiel, ele é um ministro de Cristo e, por conseguinte, ministro da Igreja de Cristo. Com certeza, necessariamente os demais apóstolos também. Mas há um texto da Bíblia que não deixa dúvida de quem são os legítimos pastores da Igreja de Cristo, além dos que já citados. Assim como o catecismo, eu faço questão de ler. Está aqui, eu estou com a Bíblia aqui, da editora Ave Maria, e convido vocês para abrir a Bíblia em Atos 20, versículo 28. E aqui está escrito: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear, conduzir, governar a Igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Pessoal. Mas claro de que isso não dá. Mas claro de que isso é impossível, como eu gosto de falar, né? Em outras palavras, Deus, na antiga aliança, ensinava o povo através dos sacerdotes, de seus sacerdotes. E deixou bem claro que é da boca do sacerdote que se deve aprender a doutrina. Leia na sua Bíblia, confira na sua Bíblia, Malaquias 2, capítulo 2, versículo 7. Visto que a nova aliança é superior à antiga, Deus não mudou a sua pedagogia. Na nova aliança, ele continua ensinando o povo através dos sacerdotes da Igreja de Cristo. Isso nós vemos a prática e a realidade do que está sendo dito também em Atos capítulo 8, versículo 27 ao 35. Isso. Lá está escrito que um etíope estava ali em Isaías e o Espírito Santo dirigiu-se ou falou para Filipe, inspirou, revelou para Filipe encostar naquele Senhor e o ensinar, explicar o verdadeiro sentido do texto que ele estava lendo. Por que o Espírito Santo não foi diretamente àquele Senhor para o explicar interiormente? Porque o Espírito Santo é Deus e Deus não vai contra a si mesmo. Deus não vai contra a sua própria pedagogia que ele mesmo escolheu. E por isso o Espírito Santo suscitou um dos apóstolos, um dos ministros para ensinar aquela pessoa. Pois bem, portanto, não basta aceitar Jesus Cristo e rejeitar algumas verdades, alguns pedidos que ele nos fez e não obedecer tudo o que ele nos pediu. Não basta aceitar Jesus e rejeitar a igreja que ele fundou. Não basta.
É a própria palavra de Deus que está ensinando, que está exortando a obediência à palavra, à igreja que Jesus instituiu. Mas aí vocês poderiam me perguntar ou dizer, mas Aquino, a igreja com seus 2000 anos de existência, tem centenas e milhares de livros, catecismos. Com certeza nós não temos condições físicas, financeiras, cultural, nem tempo suficiente para ler tantos livros. Nem todas as pessoas sabem ler, nem todos aqueles que sabem ler, às vezes, entendem corretamente o que está lendo. Nem todos que sabem ler gostam de ler. E aí, como é que fica? Ora, é necessário que se diga uma verdade, um pouco dura, mas sabemos que nem todos têm tais condições. Mas sabemos também que tempo é questão de gosto. Quando eu gosto de alguém ou de alguma coisa, mesmo no meio do meu cansaço, eu encontro um tempo para ele. Sabemos também que na maioria das vezes nós não fazemos nem o mínimo que devemos fazer para procurarmos conhecer cada vez mais e melhor a palavra de Deus, a doutrina da igreja. E o pior de tudo, sabemos que o tempo que nós alegamos que não temos para estudar a palavra de Deus, a doutrina da igreja, é substituído por muitas coisas e atitudes, ações supérfluas e desnecessárias, às vezes até prejudiciais para a nossa salvação eterna. Podemos citar entre alguns exemplos. Passamos, às vezes, horas e horas assistindo novela, filmes, dentre eles até pornográficos, assistindo jogos, no WhatsApp, ouvindo fofoca, falando da vida alheia. Às vezes, usamos mal o tempo, até mesmo praticando pecados em bebedeiras, baladas, ociosidade, curtindo a nossa preguiça, nosso desleixo diante do nosso dever de conhecer e viver a palavra de Deus, a doutrina da igreja. São realidades nuas, cruas, que dói, mas cura e constrói. Tantos que dizem que não tem tempo, mas esquecem de acrescentar realidade para Deus e para as coisas de Deus, para tantas outras supérfluas, desnecessárias temos. Não estou aqui querendo dizer que o lazer é pecaminoso em si mesmo, não. O prazer em si não é pecado. A maneira como se pratica os demais, alguns prazeres e lazeres é que pode conter pecado, como nos ensina o nosso sábio Padre Zezinho em seu livro Direito de Ser Jovem. Mas quando o prazer, o lazer, o divertimento tem na nossa vida uma prioridade maior do que os nossos deveres cristãos, ou nos afastam dos mesmos, ou nos levam a agir contra os mesmos, aí sim são pecaminosos, devem ser evitados. Mas quando o lazer não nos afasta, não nos leva a ir contra nossos deveres cristãos, da oração, da frequência à igreja,
do estudo da palavra de Deus e da doutrina da igreja, aí sim, são lazeres sadios, equilibrados, que a igreja nos exorta. Então, é impossível ser um católico autêntico se não procurarmos conhecer e vivenciar a doutrina da igreja. E isso, conhecer cada vez mais e melhor. Está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, gente, vale a salvação eterna. O conhecimento e a vivência da verdade vale a salvação eterna. E diante dessa realidade, todo sacrifício é pouco. Por maior e maiores que sejam os sacrifícios, não tem comparação alguma com a vida eterna que Deus prometeu àqueles que meditam, que estudam e vivenciam a sua palavra, que são fiéis à sua igreja. Eu queria, antes de encerrar, vos lembrar a nossa missão de não apenas conhecer a fé cristã, mas também de partilhar para todos os nossos semelhantes. Aqui no Catecismo Romano, que é o primeiro catecismo oficial da igreja, ele diz o seguinte aqui, página 171, não devemos pensar em nós exclusivamente, mas está aqui, mas atender à salvação e ao bem-estar de todos os nossos semelhantes. E aqui ele aborda esse assunto quando ele lembra a comparação da igreja como um corpo cujos membros vivem em função do outro. É por isso que São João Crisóstomo já dizia: não acredito na salvação daqueles que não trabalham pela salvação de seu próximo. Lá na sua homilia sobre Atos 20. A salvação eterna, apesar de ser individual, não é individualista. Você pode ler Ezequiel 3, capítulo 3, e lá você vai ver o dever que temos de ajudar o nosso semelhante no caminho da salvação eterna, ensinar a ele a verdade, alertar contra o erro. E eu queria também encerrar vos apresentando, dentre vários livros, vou vos apresentar como suplemento dessa formação, 3 livros: O Sentir com a Igreja, O Milagre da Igreja, ambos da editora Eclésia, e Por que Amo a Igreja, do Frei Battistini, editora Ave Maria. Quem quiser enriquecer mais o assunto, compre, estude e vivencie. E eu encerro desejando a todos que fiquem e permaneçam na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou formular uma terceira parte para a reflexão. Amém.